Graças a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 23. Versículo 4, a gente vai ler. A gente leu no começo todo ele. Mas agora a gente vai ler somente o versículo 4. Que Deus tenha misericórdia de nós. Todos acharam Salmos 23, versículo 4, que vai falar assim, olha. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que Deus possa falar conosco nessa palavra que é tão comum, tão falada, cantada, pregada, já sai no automático, mas quanta verdade que a gente encontra nesse texto. E a gente tende, enquanto pregador, de pular esses textos e histórias mais comuns, porque é difícil encontrar algum achado, algo diferente daquilo que você já está acostumado a ouvir, aquilo que você já conhece. Mas que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. Quando eu pedi a Deus uma direção, foi muito claro quando Ele me disse para falar sobre esse tema. E a gente vai falar hoje aquilo que Deus colocou no nosso coração. Fala um pouquinho sobre vale. Geologicamente falando, o vale ele é um lugar de baixa altitude, cercado por montanhas, mas biblicamente falando, vale tem a ver com sofrimento, vale tem a ver com lugar de dor, lugar de abandono, lugar de desprezo. Assim como num vale, ele é tomado por sombras, porque como ele é cercado de montanhas, em várias horas do dia o sol não consegue penetrar no lugar do vale. Assim é aquele que está nos vales da vida, nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise. A gente não encontra saída, a gente fica sem orientação, a gente fica desesperado. A gente fica, às vezes, apavorado diante de tudo que acontece na nossa vida. E o ano de 2020, ele é um ano de vale. Que ano terrível. Que ano de dor. Ano de sofrimento. O ano não acabou, mas as ameaças continuam. Cada dia que passa, a gente recebe a notícia de que um amigo se foi, de que uma empresa pode fechar, de que governantes ameaçam a todo instante que pode fechar tudo de novo, que trará novas crises econômicas e desemprego e outras coisas mais. Semana passada perdemos um querido, pastor Kerley. Ontem um pastor também muito expressivo, lá no Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus em Campo Grande, também faleceu em decorrência dessa enfermidade. Estamos atravessando um vale. Ano de 2020, a gente pode dizer sim, é um vale da sombra da morte. Medo, angústias, incertezas. Meu Deus, como será 2021? Será que vai ser pior? Vales da vida, lugares de lágrimas, lugares de desespero. Mas o salmista Davi, no Salmo 23, ele disse assim, no versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque o Senhor está comigo. O salmista Davi, quando ele se compara a uma ovelha que pertence ao rebanho do soberano pastor, ele considera o seu Deus como seu pastor que cuida dele em todo o tempo. E esse pastor é aquele que está com ele em todos os momentos, inclusive nos momentos de adversidade. Nos momentos em que a ovelha perder o rumo, que a ovelha achar que não tem saída, que a ovelha chorar de dor, que a ovelha sofrer de ansiedade, ela precisa ter a certeza de que está na companhia do soberano pastor e nada vai lhe faltar. E ele cuida. Eu não tenho medo de nada, porque tu estás comigo. Glória a Deus. O medo é pior do que o vírus. O medo hoje é o pior mal que tem assolado a nossa sociedade. Eu fui visitar o hospital semana passada e a mulher, a enfermeira, a assistente social conversando comigo, ela falou assim: pastor, você não tem noção do índice de suicídios nesse momento de crise de pandemia. Isso não é ventilado, isso não é falado, mas grande parte dos leitos ali na UTI, 5 leitos no trauma eram leitos decorrentes de tentativa de suicídio. Como as pessoas estão desesperadas,
mas nós precisamos ter a certeza de que temos a companhia de um pastor que está conosco, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Eu não tenho medo de nada. Glória a Jesus. E aqui o texto ele é muito interessante. O salmista ele vai falar o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo de nada, porque tu estás comigo. E aí ele acrescenta dizendo o seguinte: porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele fala aqui que o pastor não está sem nada em suas mãos. O pastor ele tem ferramentas em suas mãos, e essas ferramentas são aquelas que lhe dão a segurança, o consolo, ainda que passe pelo vale da sombra da morte. A ovelha, quando olha para o seu pastor e vê que o pastor está de posse dessas ferramentas, ela descansa, ela se alegra, ela confia. Que ferramentas são essas? Ele vai dizer aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Primeiro, a tua vara. Segundo, e o teu cajado me consolam. Queria falar um pouquinho sobre esses instrumentos. Porque a vara e o cajado trazem tanta segurança assim para a ovelha, que ainda que ela passe pelo vale da sombra da morte, ela passa de boa, tranquilona, com a certeza que ela vai chegar do outro lado. Vamos ver aqui, vara. Vara, ela é como se fosse um cetro, é um bordão, é uma ferramenta que ela denota, dentre outras coisas, autoridade. Você pode ver que todo rei ele usa um cetro, e o pastor com sua vara simboliza ali a autoridade do pastor sobre a sua ovelha. O pastor ele diz com a sua vara: eu sou o responsável por tudo que acontece aqui. E essa vara ela traz duas funções principais para o seu pastor diante do seu rebanho. A primeira delas confere proteção. A vara serve para o seguinte: todas as vezes que um lobo ou um predador se aproxima do rebanho, o pastor pega a sua vara e vai ferir esse opositor, vai ferir este inimigo, vai espantar este mal, porque com esta vara o inimigo vai embora. Quando a ovelha vê que o seu pastor está com vara, ela sabe que, ainda que ela passe por momentos de dificuldade, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque o seu Deus livra, o seu pastor guarda, o seu pastor livra de todos os seus temores. Eu quero dizer para você, meu irmão, estamos em crise, estamos no vale, estamos temendo, estamos em meio a incertezas, mas o nosso soberano pastor continua no controle de todas as coisas. Ele está com a sua vara em suas mãos, ainda que o inimigo chegue, ainda que as oposições se levantem, o nosso Deus tem poder sobre o inferno, o nosso Deus tem poder sobre a natureza, nosso Deus tem poder sobre enfermidades, nosso Deus tem poder sobre a Covid, nosso Deus tem poder sobre a morte. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele tem a vara, e os inimigos não me alcançarão, porque Ele está comigo. Então eu me consolo. Glória a Jesus, aleluia. Mas a vara também tem uma outra característica. Lembra que vara tem a ver com a autoridade? Também tem ovelhas que ficam desesperadas no meio da crise. Ainda mais no vale da sombra da morte, tem ovelha que se precipita, tem ovelha que fica agoniada. A ovelha fica tão desesperada que pode colocar em risco a segurança das outras ovelhas. A ovelha começa a se debater, se espernear e fica meio louca e acaba contagiando, influenciando outras ovelhas no rebanho. O que o pastor faz? Pega a sua vara para disciplinar. O que o pastor faz? Quando a ovelha está meio serelepe, aí agora tu não vale a sombra da morte, aí agora para onde é que eu vou? O pastor vem daquela catucada: ô meu irmão, opa, eu estou aqui, calma, calma, não tem motivo para isso, eu estou aqui. Lembra de Josué? Josué ficou desesperado quando Moisés morreu. Quando Moisés morreu, Josué falou: rapaz, eu vou ter agora que tomar conta desse povo todo. Eu que vou ter que entrar na terra prometida, que eu vi com os meus próprios olhos, que tem gigantes, cidades fortificadas. Eu sei que Deus é poderoso, mas bateu uma crise em Josué. Josué ficou meio que paralisado.
Josué teve medo, e como uma ovelha meio que desesperada no vale da sombra da morte, a atitude de Josué poderia influenciar diretamente todo o rebanho. Afinal, tinha promessas a se cumprirem, afinal, tinha uma terra para conquistar, tinha um povo para liderar, e o medo de Josué poderia trazer todo o impacto negativo para todo o rebanho. O que Deus fez? Pegou a sua vara, deu aquela cutucada em Josué e disse assim, Josué 1:9, não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus está dizendo o seguinte, Josué, meu irmão, para de ficar com medo. Não há razões para temer, eu que mandei, eu estou contigo, eu vou com você. Então coragem, ânimo, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, lembre-se, eu estarei contigo todos os dias da sua vida, por isso eu não tenho medo de nada, e eu me consolo no meu Senhor, glória a Deus. Mas tem vara, mas tem cajado. Diz que a vara e o cajado me consolam. Fala um pouquinho sobre o cajado já é uma outra ferramenta. O cajado é uma ferramenta mais longa. E o cajado é uma ferramenta que tem uma curvatura na ponta. Ela tem uma curvaturazinha assim. Todo mundo sabe como é que é um cajado. Toda peça de Natal tem um camarada com um negócio que é um cano de PVC adaptado, que na verdade imita um cajado. Esse cajado é também uma ferramenta fundamental para um pastor, e ela também tem duas funções principais. A primeira delas é direção. Porque muitas vezes as ovelhas, no meio do caminho, elas eram atraídas por aquilo que elas viam. Muitas vezes seduzidas pelo pasto do lado, ou até espantadas com algo que acontecia no meio do caminho. Algumas ovelhas se perdiam, algumas ovelhas ficavam desorientadas, algumas ovelhas não sabiam direito para onde ir. Mas o pastor, com o seu cajado, que tinha aquela curvatura na ponta, quando ele via uma ovelha desgarrada, ele ia lá, opa, vem para cá. E a outra ovelha lá meio perdidinha, ela ia para o outro lado, ele, opa, volta para cá. E ainda mais no vale da sombra da morte, algumas ovelhas com medo tendiam a se precipitar, assustada com o que estava acontecendo ao seu redor. Algumas ovelhas poderiam ficar paralisadas, não chegar no objetivo, paravam no meio do caminho. O que o pastor fazia? Chega para cá, meu filho, o caminho é esse, vem aqui. O pastor puxava com o cajado as suas ovelhas, apontando o caminho, apontando a direção. Afinal, tinha um destino, tinha um lugar a chegar. As ovelhas não poderiam ficar paradas no meio do caminho, e o pastor com o seu cajado apontava o caminho. O que eu aprendo com essa verdade? Nós que somos ovelhas estamos assustados com o vale da sombra da morte. Tem ovelhas paradas, ovelhas desesperadas, ovelhas se precipitando, ovelhas saindo do caminho, porque não estão compreendendo tudo o que está acontecendo e não entenderam que há um pastor no controle, há um pastor com vara e há um pastor com cajado para apontar o caminho, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, este é o caminho, andai nele. Ele está contigo, você não está sozinho, Ele é conosco, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo de nada. Ele tem vara, porque Ele me protege, Ele tem vara, porque Ele me disciplina, Ele tem cajado, que Ele me dirige todas as vezes que eu pensar em errar o caminho, ou até mesmo parar e não prosseguir. Ele me chama, vai embora, vem comigo, me segue, esse é o caminho, porque eu nunca vou te deixar, glória a Deus. Outra ferramenta, outra característica do cajado que é fundamental. A gente vê que o pastor, ele também usava o cajado para chamar as ovelhas para perto. Era uma ferramenta fundamental. Algumas ovelhas, por exemplo, que se acidentavam, ou pisavam em alguma coisa, feriam as suas patinhas. O que o pastor fazia? Chega para cá, vem cá papai cuidar. Vou cuidar, vou botar um remedinho, vou botar um bálsamo, vou botar aqui fazer um curativozinho. O pastor, ele puxava com o cajado todas
todas as vezes que as suas ovelhas precisavam de cuidados especiais, ele trazia para perto para cuidar dela. Uma coisa que é muito comum estudando o comportamento dos pastores de ovelhas, sobretudo naquela época, era muito comum que no final do expediente, o pastor chamava uma a uma para fazer uma revisão, para saber se tinha carrapato, para saber se alguma estava machucada, para saber se elas estavam bem, para cuidar nos detalhes, ovelha por ovelha, uma a uma. O pastor sabe quem são as suas ovelhas. No meio da crise, no meio do vale, quantos se feriram? Quantos estão feridos? Quantos estão machucados? Quantos estão desesperados? O Senhor te chama para perto e diz: não temas, eu estou contigo, não temas. Não te assombres, eu sou teu Deus, não temas. Eu te esforço com a minha mão direita poderosa. Vem para perto, Ele cuida, Ele supre, Ele não deixa faltar. Afinal, Ele é o lírio dos vales. Ele é aquele que está presente nos momentos de angústia. Ele é o Deus que cuida quando você acha que não tem mais jeito, que ninguém está olhando para você, que ninguém se importa com a sua dor. No vale da sombra da morte, é escuro, estamos desorientados, as ovelhas estão preocupadas, a gente não sabe o que vai ser amanhã. Fecha, não fecha, eu vou pegar esse troço ou não vou pegar? Afinal, como é que está acontecendo? Meu Deus, será que eu sou o próximo da lista? O pastor te chama e te puxa e fala assim: calma, você está nervosa? Calma que eu estou aqui. Calma que eu cuido, que eu supro, eu sustento. Está tendo desemprego aí? Eu cuido de você. Está tendo crise no mundo? Eu cuido de você. Mas e agora o que vai ser de mim? Eu cuido de você. O nosso Deus é o Deus que cuida das suas ovelhas nos mínimos detalhes. Meu irmão, quando começou essa pandemia, a gente pensava que não ia chegar até agora. Vamos quebrar, vamos fechar, não tem mais como. Igreja, vamos fechar. Sabe por quê? Igreja fechada, poucos contribuem. Estrutura funcionando, e agora? Como manter isso? Pessoas não ofertam, missionários aí, voltando para casa. Pessoas passando fome, alguns desesperados. Calma, Deus levanta alguém, Deus levanta homens, Deus sustenta, Deus faz com que a gente passe pelo vale da sombra da morte, porque tem cajado em sua mão, que Ele chama para perto, quando a gente está tremendo de medo e não sabe o que fazer. Ele vem cá, meu filho, eu estou contigo, calma, que vai passar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo de nada, porque Ele está comigo, porque a sua vara e o seu cajado me consolam, porque Ele me protege dos meus adversários, porque Ele é um Deus que me dirige, que me corrige nos momentos que eu erro. Ele é um Deus também que nos momentos que eu penso que ninguém cuida de mim, Ele está aqui para colocar bálsamo em minhas feridas e amenizar a minha dor e me acalmar. Glória a Jesus. Por isso, o salmista Davi, ele abre dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada. Ele está comigo, Ele tem vara, Ele tem cajado. E aí ele fecha dizendo assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Que coisa linda! Lendo esse texto, aprofundando nesse texto, eu sei que estamos passando pelo vale da sombra da morte. Vale que nos ameaça, vale que nos amedronta, vale que nos enche de incertezas, mas que nessa noite nós saímos daqui com uma certeza: eu não vou ter medo de nada. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Ele é um pastor que tem ferramentas para cuidar de mim. Por isso eu sei que todos os dias vai ter bondade, misericórdia, vai ter milagre. E mais, vale é lugar de milagre e oportunidade. Grande parte dos rios correm onde? Nos vales. O solo nos vales é muito fértil, porque tem sedimentos de todas as montanhas que tem ao redor, que descem para os vales. Nos vales, o solo é mais fértil. Tem rio e tem solo fértil.
nesse vale que nós estamos passando, nesse vale que você está passando, o rio do Senhor está contigo, para aliviar a tua dor, para matar a sua sede. Mas vai ter fruto, vai florescer, vai ter prosperidade no meio do deserto, no meio do vale, no meio da situação onde você acha que é crise e que não tem jeito. Deus faz florescer, Deus faz frutificar. O deserto, não, o vale, o momento de adversidade também é oportunidade e local para Deus fazer milagre e maravilha na nossa vida. Vai ter milagre, vai ter fruto, nada vai te faltar, porque Ele é o seu pastor, Ele cuida, tem vara e tem cajado, tem proteção, tem disciplina, tem direção e tem cuidado. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, que você possa enfrentar esse vale com a certeza de que Ele está contigo todos os dias com a sua bondade e com a sua fidelidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus.